Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mysterium, onde exploraremos um fenômeno misterioso e intrigante, os sonhos sobre a própria morte. Ao longo desta jornada, mergulharemos nas profundezas da psicologia, espiritualidade e experiências pessoais de indivíduos que tiveram visões perturbadoras e surpreendentes do seu próprio fim. Preparem-se para desvendar os segredos por trás desses sonhos enigmáticos enquanto exploramos o significado por trás deles. Se você é fascinado pelo mistério da mente humana e dos sonhos, este é o lugar certo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e embarcar nessa jornada conosco. Seria possível prever o nosso destino? Através dos sonhos, seria possível sonhar com o seu próprio fim? Por incrível que pareça, há histórias de pessoas que tiveram este tipo de sonho. E nós iremos lhe contar algumas destas histórias. A primeira história nos remete a um dos casos mais antigos, intrigantes e famosos. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos da América, que relatou ao seu amigo pessoal e guarda-costas Woodrow Lamon que teve um sonho estranho. Neste sonho ele caminhava pela Casa Branca, e ao passar pela ala leste viu um cadáver cercado por soldados e pessoas em luto. Foi então que se aproximou de um soldado e perguntou quem havia morrido? O soldado respondeu: o presidente. Ele foi morto por um assassino. A partir desse sonho, Abraham Lincoln passou a se interessar pelo sonho e seus significados. Tempos depois, na noite de 14 de abril de 1865, foi exatamente o que aconteceu. Enquanto assistia uma peça teatral no Ford Theater, em Washington, Abraham Lincoln foi alvejado com um tiro na cabeça. O assassino era um rebelde confederado chamado John Wilkes Booth. O 16º presidente norte-americano viria a falecer no dia seguinte em razão dos ferimentos causados pelo tiro sofrido. Em uma história mais recente, em 26 de setembro de 2011, Mickey Welch, ex-baixista da famosa banda Weezer, escreveu em sua conta no Twitter que sonhou que morreria de parada cardíaca, e dias depois, em 8 de outubro de 2011, um músico seria encontrado morto em seu apartamento. Aqui no Brasil, tivemos uma história muito parecida. Júlio Hazek, tecladista da banda Mamonas Assassinas, em conversa com seu cabeleireiro e amigo, Nelson de Lima, 12 horas antes do fatídico acidente de avião que mataria toda a banda, relatou que sonhou com um acidente de avião. Este relato ficou registrado numa gravação em vídeo em que relata em tom sério: "Não sei, essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía. Não sei. Não sei o que quer dizer isso." E este sonho foi concretizado. Na data de 2 de março de 1996, o avião que levava a banda Mamonas Assassinas caiu na região da Serra da Cantareira, vitimando todos os integrantes da banda. Nossa última história nos remete ao fatídico 11 de setembro de 2001. No início de setembro daquele ano, Lawrence Francis Boisial, diretor de segurança contra incêndio da OCS Security, sonhou que o World Trade Center, onde trabalhava, estava caindo sobre ele. Alguns dias depois, sua esposa teve um sonho com escombros, seguido na noite seguinte por um pesadelo com pessoas trazendo comida, montanhas de comida. E o sonho virou realidade. No ataque de 11 de setembro, Lawrence Francis Boisial, engajado em salvar as pessoas, ajudou a derrubar as janelas de uma creche no térreo do Trade Center, salvando várias crianças. Após isso, se dirigiu a um posto de comando no térreo da Torre Sul. Lá, ele ajudou a orientar funcionários de escritório e bombeiros em fuga antes que a Torre Sul desabasse, matando um herói que se foi. Em todas essas histórias há um ponto em comum: todos tiveram um sonho aparentemente premonitório. A questão que nós fazemos é: eles poderiam ter mudado o seu destino? Imagine se Abraham Lincoln, ao acordar do seu sonho, tomasse providências para evitar o seu próprio atentado e de alguma maneira impedisse o seu assassinato. Ou então, o músico brasileiro que sonhou com um acidente de avião, ao acordar desse sonho, de alguma forma, conseguisse convencer os demais integrantes da banda para não entrar naquele avião, impedindo a morte de todos eles. De outro ponto de vista, podemos supor que outras pessoas que sonharam com a própria morte tenham tomado decisões que impediram sua morte e assim alteraram o seu destino. Mas afinal, se isso ocorre, o que então seria o sonho? Devemos concluir que o sonho é algo que transcende a nossa realidade? Afinal, é possível prever a morte?
Para todas essas questões não há respostas plausíveis. Espiritualistas e religiosos em grande parte acreditam que é possível prever a morte. Desde a origem da civilização humana houve povos que mantinham rituais para interpretar os sonhos. Os povos babilônios há cerca de 1700 a.C. já interpretavam sonhos premonitórios e acreditavam neles. A Igreja Católica inclusive aceitou essa previsão como uma espécie de arauto divino indicando o caminho para aqueles que têm fé, atribuindo ao sonho um status de profecia divina concedendo a oportunidade de se livrarem de malefícios futuros. De outro lado, a ciência não consegue explicar esse tipo de sonho premonitório, justamente pelo caráter aleatório e improvável. Afinal, a ciência busca compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento das coisas e do universo em geral e em tal medida se mostra complexo e praticamente impossível de explicar. Mas a ciência prossegue na busca de tentar compreender o sonho e suas variáveis. Siddhartha Toledano Gomes Ribeiro é um neurocientista, biólogo e chefe do Laboratório do Sono, Sonho e Memória do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autor do livro Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho. Siddhartha afirma que o sonho é uma tentativa de simular o amanhã com base no ontem. A recombinação disso abre espaço para novas ideias e criatividade. Sob esse aspecto, o sonho se evidencia como um verdadeiro oráculo. Seguindo nesta ideia, ao menos em nosso mundo e da maneira como concebemos a realidade, a possibilidade de sonhar o seu próprio fim se mostra um conceito abstrato e ao mesmo tempo fascinante. Mas então seriam esses sonhos premonitórios uma janela para um mundo desconhecido? A consciência onipresente do seu outro eu, existente em outro mundo, avisando para o seu despertar. Afinal, para alguns a morte seria apenas o prelúdio, o início de outra vida em outro mundo, ou em outra dimensão. A nossa capacidade de temer o desconhecido sempre foi tema de filmes e histórias literárias. O desconhecido nos cativa e nos remete a um medo irracional. A verdade é que a vida guarda mais mistérios do que nossa imaginação possa conceber. E ao longo da vida encerramos nossa caminhada com mais perguntas do que respostas. De qualquer maneira, sonhar com o seu destino, nada mais é do que estar consciente de sua finitude. E a única resposta e reflexão que podemos trazer diante deste tema é que a vida e o seu desenrolar jamais devem se desprender do seu destino. Afinal, vida e morte estão entrelaçados, alfa e ômega. Não importa o tamanho do seu medo em relação à morte ou a sonhos premonitórios, a certeza de tudo isso é apenas uma só. Devemos celebrar a vida em sua magnitude. Por isso, se tiver vontade de cantar, cante. Deixe as mágoas para trás e, na medida do possível, perdoe aqueles que te fizeram mal. Busque novos caminhos, quando tudo parecer estagnado. Seja positivo, acredite, não desista dos seus sonhos, sejam eles quais forem. Nenhuma jornada é em vão, acredite na sua jornada. E se algum dia sonhar com o seu próprio fim, diga para si mesmo, memento mori memento viveri, que em tradução livre, significa lembre-se de morrer, lembre-se de viver. A expressão latina é um alerta de que precisamos nos atentar para a realidade de que vamos morrer, mas antes, precisamos e devemos viver e apreciar a vida. Portanto, nos atentamos ao fato de que um dia morreremos, mas antes, meus amigos e amigas, vamos viver. Viva a vida! Sejam felizes em sua plenitude. Porque afinal os homens não vivem, nem morrem em vão. Agradecemos imensamente por ter assistido ao vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Comente sobre esse assunto, afinal, é possível prever o destino? Quais mistérios podem estar por trás desses sonhos premonitórios? Deixe aqui sua opinião. Um grande abraço a todos!